Caratinga, e nós vamos conversar com o doutor Almir Bon, que vai dar mais detalhes a respeito da prisão de dois advogados da cidade de Caratinga, uma prisão que aconteceu no estado do Espírito Santo, outra aqui no estado de Minas Gerais. Então, como foi o trabalho da Polícia Civil na prisão desses dois advogados? Bom dia a todos. Nós estamos aqui para divulgar, né, o resultado desencadeada na data de ontem, que nós denominamos Operação Provérbios 21:6, que depois eu vou falar sobre os detalhes, né, mas um investigado foi preso no Espírito Santo e o investigado preso aqui no estado de Minas Gerais. Bem, essa é uma organização criminosa que nós estamos investigando há algum tempo. Existem vários inquéritos policiais em tramitação na Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, várias vítimas que são procuradas, infelizmente são captadas por esse escritório da advocacia, que nós não podemos falar nem que é um escritório de advocacia, porque não cumpre aquilo que os advogados, em regra, fazem, né, que é defender o direito das pessoas, mas as pessoas são captadas, muitas vezes, para ações previdenciárias, né, normalmente para benefício de auxílio-doença, para aposentadoria, por invalidez, e essas vítimas são captadas, os advogados entram com as ações, e aí a vítima tem o direito lá, à aposentadoria por invalidez, e normalmente ela tem os valores retroativos. Então, esses valores ficavam acumulados, valores na casa de R$160 mil, R$62 mil, R$55 mil. Então, são diversos valores que passam da cifra dos milhões de reais, que esses investigados eles iam se apropriando. Então, quando a ação judicial era julgada procedente, esses investigados eles iam lá e resgatavam ao alvará o valor que era destinado à vítima, eles tiravam todos para eles, e não comunicavam nada às vítimas. Essas vítimas, pessoas muitas vezes leigas, pessoas em situação, né, de vulnerabilidade, pessoas de idade avançada, essas pessoas não tinham essa informação, e depois de anos, quando a pessoa tentava, às vezes buscava um escritório de advocacia de verdade, e aí ia saber do direito dela, ela ficava descobrindo que esses valores tinham sido tirados há anos para trás pelos advogados e que ela não foi informada de nada. Nesse caso especificamente da prisão, eles sacaram o valor do alvará no ano de 2021 e até hoje as vítimas não tinham recebido não receberam nenhum centavo. E aí, quando as vítimas também iam procurar esse escritório, o escritório já é um escritório preparado para ludibriar as vítimas. Então, as vítimas eram enroladas. Você tem que criar uma conta para fazer o depósito. Aí a vítima criava uma conta, aí eles iam e simulavam um depósito falso, errando algum dado. Por exemplo, se a vítima tinha uma conta poupança, eles depositavam numa conta corrente, só para simular um depósito, e iam enrolando a vítima de todas as formas, e a vítima nunca recebia, as vítimas nunca receberam. Só de ações judiciais, buscando também reaver esses valores aí, já tem mais de 10 processos por os investigados nas comarcas de Caratinga, Governador Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte, Contagem. Então é uma organização criminosa que atua em diversas cidades, em diversos locais, né? Quando começaram as vítimas procurarem essa delegacia de polícia e nós começamos a tomar as ações, começamos a indiciar os investigados, um investigado já foi indiciado mais de 7 vezes por esse crime, a outra investigada foi indiciada 6 vezes por esse crime. Uma investigada, ela se mudou para Guarapari, né, buscando fugir da polícia, e nós fizemos o monitoramento e o acompanhamento. O outro investigado também, ele ficava mudando de endereço constantemente, quando ele viu que nós estávamos no encalço deles. E aí saiu o mandado de prisão. Nós temos também que agradecer muito o pronto trabalho, né, do Ministério Público, que nos auxiliou muito aí,
opinando favoravelmente pela prisão dos investigados que entenderam que isso precisava parar, né? Nós temos uma sociedade agonizando com esses investigados continuando a praticar crimes e crimes e crimes. Nos revoltou muito que uma das vítimas ela estava precisando de dinheiro para comprar medicação, que normalmente essas pessoas que estão aposentadas por invalidez, por uma doença, a pessoa tem uma doença. Então a pessoa passando dificuldade para pagar uma medicação e os investigados tomaram o dinheiro dela que ela precisava, que poderia estar sendo utilizado para pagar a medicação. Então nós representamos pela prisão preventiva, o Ministério Público nos apoiou, entendeu a necessidade, o Judiciário também nos apoiou prontamente, então temos que agradecer também esse apoio. E aí, quando saíram as prisões, a registrar também que um desses investigados, por exemplo, ele também foi denunciado por organização criminosa e tráfico de animais silvestres. Então, só nessa ação de tráfico de animais silvestres, esse investigado cometeu 130 vezes crimes de falsificação de documento particular. Então, é uma organização criminosa, são investigados que praticam diversos crimes e não param. Então, era imprescindível essa prisão deles, porque isso precisa parar. Porque enquanto as vítimas estão aí agonizando, passando dificuldade para pagar medicação, o investigado estava indo para Guarapari de avião, de carro de luxo. Então, isso nós não vamos aceitar, nós não vamos tolerar esse tipo de coisa na nossa cidade. A Polícia Civil de Minas Gerais vai atuar prontamente em defesa dessas vítimas. Aí falando sobre a prisão, na data de ontem nós tínhamos a informação, né, que a investigada estava na cidade de Guarapari. Nós solicitamos o apoio da Polícia Civil do Espírito Santo, que prontamente nos ajudou. Tem que agradecer um amigo pessoal, Dr. Tarcísio Ottoni, que é delegado da DENARC lá do Espírito Santo, prontamente deslocou uma equipe para efetuar a prisão da investigada, que efetuaram, e porque nós precisávamos estar aqui também para monitorar a situação do investigado, e assim que ele teve a informação da prisão da investigada, ele já empreendeu fuga da cidade de Caratinga, mas nós estávamos em monitoramento, e aí a equipe chefiada aí pelo Dr. Luiz Eduardo também, que trabalhou efetivamente no caso, tem que agradecer, né, o empenho e dedicação dele. Fizeram um cerco junto com a Polícia Militar, também o apoio da Polícia Militar, né? Eu falo isso que a sociedade tem que agradecer, né? Todas essas instituições trabalhando em conjunto para a defesa da sociedade. Então a Polícia Militar, junto com a Polícia Rodoviária Federal, realizaram um cerco na cidade de Patinga, Córrego Novo, porque tínhamos informação de que o investigado iria até o aeroporto de Patinga para tentar fuga pelo aeroporto, por avião, e aí através desse cerco nós o encontramos, né, a equipe encontrou ele escondido num motel próximo ao aeroporto de Patinga. Então o investigado estava escondido lá, empreendendo fuga. Então fica também comprovado que é um indivíduo que ele quer se esquivar da aplicação da lei penal, né, estava tentando fugir aqui do local, quando ele ficou ciente da prisão. Então nós não vamos tolerar isso, e nós queríamos aí prestar essa informação para a sociedade. E eu queria também avisar para as pessoas aí que tem informação, né? Se você conhece alguma vítima que passou por essa situação, porventura entrou com uma ação aí para aposentadoria por invalidez, ação previdenciária, peça para verificar quem são os advogados, peça para ir até a OAB, conversar com outros advogados, saber se porventura não são esses advogados. Nós não podemos divulgar, pessoal. Eu vi, né, comentários da população falando que tinha que divulgar nomes. Nós não divulgamos nome de nenhuma pessoa que nós prendemos. Nós acreditamos, né, na possibilidade desses indivíduos, né, buscarem outro caminho, buscarem uma ressocialização. Então, nenhum indivíduo a gente divulga nome, não divulga foto. Há uma determinação geral. Mas nós queríamos pedir para que essas vítimas verifiquem aí os processos, e se verificar que isso aconteceu, que procure imediatamente a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, que nós vamos estar aqui para prontamente buscar que eles sejam responsabilizados por todos esses crimes que eles cometeram
desde o ano de 2008, né? São muitos anos, uma organização criminosa, né? Estruturada, estável, que vai ser desmantelada aí. Doutor Almir, esses indivíduos, esses advogados, né? Eles, no momento, eles foram presos por quais crimes? Eles responderão por quais crimes? Então, eles já são indiciados por diversos crimes de apropriação indébita majorada. Ela tem um aumento de pena pelo fato deles estarem na condição de advogados, né? Isso gera um aumento de pena para eles. Então, por exemplo, um investigado já tem 7 indiciamentos por esse crime. Esse crime aí tem uma pena máxima de 5 anos e existem mais 3 inquéritos aqui em tramitação, por exemplo. Então, nós estamos falando de 10 inquéritos desse sentido, pode gerar uma pena de 5 anos cada um. Nós estamos falando de algo que pode gerar uma pena de 50 anos, né? Fora os outros crimes já cometidos, de tráfico de animal, de organização criminosa. Em um dos inquéritos também, nós indiciamos também por organização criminosa, porque ficou comprovado também o envolvimento de outros advogados, infelizmente, de pessoas no escritório, porque existem secretárias lá preparadas também para ludibriar as vítimas. Então, é uma organização criminosa que possui outros integrantes também. Eles tinham um escritório aqui em Caratinga também? Atualmente tem um escritório aqui em Caratinga. Que esse escritório fica uma advogada lá, que fala que não tem mais vínculo com os advogados, mas ela tem. Tanto que quando nós conseguimos comprovar isso também por documento, quando as vítimas procuram lá, ela envia documentos em nome dos advogados. Então ela atua em nome deles. Então existe uma advogada lá no escritório hoje em Caratinga que ela fala que não tem vínculo com os advogados, mas tem. Nós conseguimos comprovar isso. Então as vítimas têm que ficar em alerta para essas questões previdenciárias. Procure saber da índole do advogado, né? Procure saber na ordem dos advogados do Brasil. Todos os fatos nós comunicamos à OAB para seja instaurado o procedimento administrativo. A OAB também tem instaurado o procedimento administrativo, porque o advogado também tem que ser punido disciplinarmente. Inclusive pode ser suspensa, né, o exercício da advocacia deles, que é o nós entendemos ser o correto também. Então, é isso. Existe alguma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo para saber se essa advogada, como ela mudou para o Espírito Santo, se ela começou a agir ali também naquele estado? Então, nós comunicamos o fato a eles especificamente para efetuar a prisão. Só que ele tomou ciência, né, dos fatos e vai também encaminhar ao setor para verificar se por lá também ela não estava continuando a cometer o mesmo crime. Acho que ficou grande, né?